Bom, boa noite. O objetivo aqui é apresentar o novo treinador do Ceará, o Jorginho, muito conhecido por todos vocês. Foi jogador e teve uma grande carreira como atleta profissional e agora também como treinador. Nós estamos buscando esse treinador no mercado, que tem uma certa experiência, que se adequa ao perfil que a gente queria para trazer para o Ceará Sporting Clube. Está vindo ele, o preparador físico, que é o Joelton, está vindo também um auxiliar, que é o Luiz. Chegando aí num momento difícil, né? Acho que não é o primeiro na carreira dele, já enfrentou outros, já superou esses momentos, como nós também, e vamos superar esse também. E deixar aqui o Jorginho à vontade para trabalhar, tem carta branca, está analisando o grupo, já fez o primeiro treino hoje, acompanhou o jogo ontem, enfim. Vamos dar ao Jorginho todo o suporte, toda a acreditação que ele precisa para que ele faça um grande trabalho. Eu tenho convicção que o Jorginho vai, junto com os atletas, passar por essa maré de superação que acontece com todos os clubes, em qualquer lugar do mundo, não é só aqui no Ceará. E a gente tem que ter maturidade para entender, reconhecer que nós estamos devendo ao torcedor, especialmente, mas que a única forma que a gente tem para reverter isso é trabalhando. E esse é o lema aqui do Ceará, trabalhar muito. E o Jorginho também terá que, nesse primeiro momento, sentir aí a pressão da torcida, que é a maior torcida do estado, né, a mais exigente, mas que ele também está muito acostumado com isso, porque dirigiu muitos clubes importantes aqui no Brasil. Então, Jorginho, seja bem-vindo, que você possa aqui ter muita sorte, muito sucesso, que você tenha aqui no clube todo o suporte que você precisa para que a gente consiga sair dessa situação e que você, sem dúvida nenhuma, vai comemorar muito aí, junto com os nossos atletas e com toda a torcida do Ceará, os resultados. Bem-vindo, vou passar aqui para você agora fazer a sua apresentação. Bem, uma boa noite para todos. Quero, em primeiro lugar, pedir desculpas àqueles que me enviaram mensagens. Não sei se tem alguém aqui que me enviou mensagem, mas eu não podia de forma nenhuma responder naquela oportunidade que a gente ainda estava conversando. A coisa aconteceu muito rápida, né? Domingo recebi uma ligação, de tardezinha, e nós viemos acertar basicamente tudo na segunda-feira. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. É uma cidade que eu tenho um carinho muito especial, porque eu já passei muitas férias com a minha família aqui, principalmente quando os meus filhos eram pequenos. O Beach Park era um local que eu frequentava muito. Então, gosto muito de calor, né? Carioca gosta de calor. Sofri muito durante 10 anos fora, Alemanha e Japão, muito frio. Então, gosto desse clima. Estou chegando numa grande equipe, verdadeiramente. Já joguei aqui muitas vezes e também já vim aqui como treinador e vi o quanto é difícil jogar contra o Ceará. É uma torcida, como o presidente falou, exigente, mas é uma torcida apaixonante. E eu sei que a gente está passando um momento de dificuldade, sem vitórias, mas a coisa vai acontecer. A gente está trabalhando para isso, não é fácil, porque a gente até mesmo estava conversando com a comissão técnica toda e todos os atletas, um pouquinho da gente ter um contato melhor, mostrando para eles que nós teríamos apenas, até a parada da Copa do Mundo, que nós não vamos ter parada, é claro, por causa da Copa do Nordeste, nós teremos ali 9 dias apenas com todo o grupo, aqueles que jogaram, os que não jogaram. Então, não é simples assim você conseguir organizar. Então, é muita conversa, muito vídeo, muitos treinamentos até caminhando para que eles possam entender posicionamentos. Já começou com jogadores que não jogaram, né, mostrando para eles aquilo que a gente entende como filosofia de trabalho. Não adianta a gente fazer uma ação, um movimento em velocidade quando a gente apenas está atacando, mas tem que ser o mesmo movimento, com a mesma determinação quando a gente estiver defendendo. Então, nós precisamos ser uma equipe muito compacta e a receptividade dos jogadores foi algo extremamente importante para mim no dia de hoje. Todo mundo assim, muito motivado,
trabalhando, e é dessa forma, como o próprio presidente falou, que nós vamos sair. E assim é o futebol, essa é uma grande realidade, né? Aquele torcedor que hoje está chateado, está triste, às vezes, infelizmente, acontece algumas pessoas de se exaltarem um pouco mais. Quero só dizer que a gente está com tanta violência no mundo, eu que vivo no Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro, com tanta violência, tanta gente morta, né? Para que mais violência ainda? Todo mundo pode reclamar, pode me xingar, mas agora não toque num atleta, não toque numa comissão técnica, quer dizer, não toque em nenhum ser humano, porque nós não temos esse direito. Então, dizer para a torcida que você tem uma importância muito grande. Cada torcedor do Ceará, do Vozão, tem uma importância extremamente grande dentro dessa reviravolta que nós faremos aqui. Eu tenho certeza, hoje você está triste, mas amanhã você vai ficar muito feliz. E as coisas acontecerão, a gente vai trabalhar para isso. O grupo tem qualidade, né? Eu quero assim só ressaltar de forma nenhuma, eu estaria aqui menosprezando o trabalho, por exemplo, do Marcelo, o trabalho do Caeia. Eu acho que eles fizeram um trabalho excelente, trazendo novamente o Ceará à Série A, e é o que eu vim aqui para fazer, para permanecer com esse clube na Série A e tentarmos também a conquista da Copa do Nordeste. Então eu quero dizer para vocês também que eu sou uma pessoa de muita comunicação, muito tranquila, que a gente possa conviver realmente assim com muita serenidade, e conto também com a ajuda de vocês para que as coisas deem certo, porque isso é bom para o Estado, isso é bom para a cidade, que o Ceará permaneça na primeira divisão. O que você achou da impressão que você teve da partida de ontem? Bem, eu particularmente gostei mais quando a gente ficou com um jogador a menos. Eu até ressaltei isso com os jogadores. E isso às vezes parece uma questão psicológica. Quando a gente sente a necessidade e a falta de um companheiro, a gente se supera. E eu achei essa equipe muito mais organizada, os parabenizei por causa disso, porque eles foram muito aplicados taticamente, aquilo que o Daniel pediu, eu conversando com o Daniel, e eu estava ali também no intervalo, aquilo que o Daniel pediu. Realmente a equipe se comportou muito profissionalmente ali, organizada, 2 linhas de 4, apenas com o Elton à frente. A gente sofreu muito menos do que antes. Antes a gente acabou não tendo essa organização, despovoamos o meio-campo, perdemos aquele espaço e tivemos um pouco mais de dificuldade. Então, eu posso ressaltar que esse tem que ser o Ceará daqui para frente. Independente se está com os 11 em campo, se está com 10, nós precisamos ser muito organizados, porque assim é a Série A. A Série A não te dá oportunidade para muitos erros, então você tem que minimizar realmente os erros para que, jogando contra grandes equipes, não dá. Então a gente já sai de Grêmio, já tem que fazer uma viagem assim terrível, que é uma viagem que sai de um lado do país até o outro lado do país, desgastante, para pegar Chapecoense, que tem uma força muito grande dentro da sua cidade. Então a gente tem que procurar minimizar esses erros, mas eu fiquei feliz pelos jogadores naquele momento ali entenderem a importância que tem de jogar taticamente. Não foi um grande jogo, nós vimos, não foi um grande jogo, mas eu tenho certeza que esses mesmos jogadores têm muito a melhorar com a proposta de jogo que a gente vai trazer para o próximo jogo. Jorginho, claro que o ideal para o treinador é ter mais tempo para trabalhar. O Ceará no começo da Série A jogou só de domingo a domingo, agora, coincidentemente, na sua chegada, você vai ter jogos quarto e domingo até a parada para a Copa. Como você pode minimizar essa situação? Eu cheguei já a responder um pouquinho sobre isso, né, fazendo na minha explanação aqui de início, de que em muitos momentos a gente tem que fazer com que os jogadores estejam em campo, talvez no momento que bata o maior cansaço dele, que são 48 horas. Na realidade, amanhã nem vai estar completando 48 horas, porque o jogo terminou às 9 horas, a gente teria então que treinar à noite, mas vamos fazer já uma movimentação, pelo menos de organização tática,
da equipe, então isso já facilita muito a boa vontade dos jogadores de estarem ali, mas não precisa ter um desgaste desses jogadores, só uma movimentação realmente de posicionamento, como a gente acredita que essa equipe pode evoluir. Muito vídeo, mostrando para eles aquilo que já aconteceu isso hoje, os erros que aconteceram, como a gente estava muito exposto quando a gente perdia essa bola, e a gente precisa jogar dessa forma, né? Como eu falei, a Série A ela não te dá a oportunidade de você ter muitos erros, então a gente tem que minimizar isso, com certeza, com os treinamentos que nós vamos fazer, aproveitar sempre aquilo que a gente fizer, que houver necessidade de uma intensidade, quer dizer, aquele jogo realmente forte, de velocidade, é muito curto que a gente faz, um trabalho que levaria 30 minutos, a gente faz em 10 minutos, só para eles entenderem um conceito da forma como a gente quer jogar. Jorginho, até aproveitando aí o presidente, aqui você fica muito, além da pressão dos resultados positivos, em relação às contratações. Eu queria saber se você já chegou, o presidente já chegou a anunciar algumas contratações, possivelmente devem pintar, mas assim, já houve essa conversa, essa necessidade de novos jogadores para compor o setor? Houve sim, por parte do presidente, por parte do Marcelo Segurado, eles já comentaram, né, já existe possibilidade, mas eu tenho uma forma, por exemplo, eu tenho uma forma diferente de trabalhar. Eu entendo a preocupação, porque eles estão aqui, né, eles estão sofrendo essa situação e vendo a necessidade da equipe, mas eu gosto muito de observar. Hoje mesmo já começou, eu trouxe 3 jogadores da Sub-20 para poder observá-los aqui no trabalho com a gente. Então eu trabalho muito com a categoria de base e com os jogadores que a gente tem aqui, porque às vezes a solução está muito próxima, a gente não está enxergando. Então, às vezes, é um posicionamento diferente que você pode dar a um jogador, às vezes é uma motivação que você pode dar para aquele que talvez esteja preterido no momento. Então, eu trabalho muito, eu prefiro aguardar um pouquinho, eu sei que existe essa urgência de algumas posições, como já foi falado por parte deles, mas eu acho que é muito importante a gente analisar muito bem aquilo que a gente tem, o material humano que a gente tem na mão, para tomar realmente uma decisão pontual, para que a gente possa trazer realmente aquilo que vai ser necessário para qualificar o nosso grupo. Jorginho, Eduardo. Tudo bom, Eduardo? Te conheço. Beleza? Legal. Carioca também. Eu sei que você é um grande cinegrafista, né? Na Copa de 94, você fez uma... Fiz algumas, né? Algumas imagens, bastidores. E tem o Romário te chamando de Jesus. Por que Jesus? Cara, o Romário é um cara, assim, sensacional, um irmão, um amigo, que eu tenho um apreço muito grande, até mesmo pela sua forma de ser, né? Eu gosto muito porque é um cara muito autêntico. Agora, dizer por que Jesus, não sei. Eu acho que talvez seja que eu sou uma pessoa que eu procuro, na minha vida, pautar a minha vida em relação à Bíblia, e talvez seja isso, porque eu não posso contar a história aqui, porque vou colocar um outro atleta numa situação difícil, né? Mas eu lembro que a gente estava numa situação na seleção e ele falou, vem Jesus, o Cristo e o Judas, né? Então não posso falar quem é. Então, desde aquela oportunidade, eu não consigo, o Romário não me chama de Jorginho, por incrível que pareça, né? Então, chame com aquela língua presa dele, então é só Jesus. E sobre a Copa ainda, já que estamos em 94, o que foi para você ganhar aquela Copa de 94? É uma transformação na minha vida. Hoje eu consigo, assim, todas as vezes que vão falar de mim, falam sempre no tetracampeão, no lateral, que realmente assim tinha uma perfeição, vamos dizer assim, nos cruzamentos, e eu fico assim muito grato por ser talvez aí, se nós temos aí talvez 130 jogadores brasileiros campeões do mundo, né, no máximo, com certeza alguns já faleceram. Para mim é uma honra, né, poder ser contado nessa minoria e ter levado, depois de 24 anos, ter trazido o título para o Brasil, né? Eu lembro que o meu cruzamento para o Romário, naquele gol contra a Suécia, foi o último gol da Copa, né? E eu acabei me machucando no final, saindo com 23 minutos, foi muito difícil passar por aquele momento, mas eu deixei marcado a minha história, as duas Copas do Mundo que eu disputei, tanto em 90, mesmo saindo nas oitavas para a Argentina,
eu fui considerado o melhor lateral daquele ano e também de 94. Então, é uma honra muito grande. É difícil a gente descrever em palavras o que significa isso para a gente, mas até hoje, até mesmo, eu posso falar aqui diante do presidente, não sei se foi o caso, que não foi, não acredito que seja isso, mas os meus contratos são melhores por causa de ter um título de tetracampeão. O Jorginho, Lucas Carlinhos do Esporte Interativo. Tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado. O Ceará não vence há 8 jogos, Uhum. nas partidas da Copa do Nordeste e da Série A do Campeonato Brasileiro. Está faltando também um estímulo para os jogadores, mexer um pouquinho com a moral deles, de fato, até porque a torcida está pegando muito no pé. Como é que você observa esse cenário em relação à pressão em cima dos jogadores? Isso é fato, nós precisamos, toda mudança que acontece num clube de treinador, há necessidade de mexer realmente com os jogadores, tirar algum jogador que esteja numa zona de conforto, mostrar para eles que eles têm valor. Isso é muito importante, porque quando você perde a fé em você mesmo, quando você perde aquele acreditar em você, basicamente você está derrotado. Então é muito importante que os jogadores entendam quem eles são, entendam o potencial que tem o Ceará, a força que tem o Ceará, e que ele não veio para a primeira divisão para voltar para a segunda, ele veio para a primeira divisão para permanecer aqui. Então é um trabalho que a gente desenvolve, seja na conversa, eu costumo dizer, eu até falei isso aqui, eu posso relatar isso para vocês, já começa na portaria, eu vou pegar o meu porteiro aqui e falar, receba esses jogadores com palavras de motivação, recebam esses jogadores com um sorriso, porque a gente vai mudar essa situação. Não adianta agora a gente ficar se lamentando com os problemas que aconteceram, agora é virar essa página e a partir daqui a gente conseguir realmente fazer grandes jogos, ter vitórias para que a gente possa sair dessa situação. O seu último trabalho como técnico foi lá no Bahia em julho do ano passado. Uhum. Você encerrou o trabalho lá em julho do ano Sim. passado. O que o Jorginho fez no período até agora? Estava estudando, trabalhando? Estudando muito, observando muita coisa, estive na Europa também vendo muita coisa interessante, vendo muitos jogos. Eu particularmente eu tenho um coach, então está sempre com ele, que é um cara muito conhecido, René Simões, já foi treinador inclusive aqui, é um cara sensacional, então sempre trocas de ideias, e observações, e são coisas que a gente tem que estar constantemente se atualizando, vendo aquilo que a gente pode melhorar, fazendo uma análise minha, por exemplo, o porquê, talvez na minha parte, aquilo que não aconteceu no Bahia, que deveria acontecer. Eu sei que a nossa vida de treinador é uma vida sempre debaixo de muita pressão. Eu perdi 2 jogos, e principalmente contra o grande rival que eles dizem, né, aqui no Nordeste, que para eles é o Sport. Então, ali, naquela derrota ali, foi basicamente a gota d'água. Mas eu acho que às vezes é muito injusto, né? Você, como treinador, você perder 2 jogos, e eu vinha de uma vitória contra o Atlético Mineiro, de 2-0 fora de casa, perdi um jogo contra o Santos, quando eu vim em casa perdi aquele jogo contra o Sport, mas entendo, cada um tem as suas razões, mas durante todo esse tempo eu procurei estudar bastante, estar muito atualizado em tudo, conhecer o elenco de vários clubes e, claro, atento às oportunidades que surgem. Eu não sei se você vai vir novamente para a coletiva. Como é que vai ser estrear contra o Grêmio, um grande time do momento do futebol brasileiro? Já pensou em alguma estratégia específica para enfrentar esse time? Eu acho que eu gosto muito de grandes jogos, né? Eu acho que me motiva muito mais isso. Se você pega um outro jogo já um pouquinho mais complicado, talvez uma equipe sem tanta expressão, você não vai ter uma equipe tão exposta. O Grêmio gosta de jogar, e eu gosto disso. Isso é muito bom. Realmente é uma equipe que joga para frente, é uma equipe que joga. Hoje, para mim, é uma das equipes, ou talvez a equipe que está jogando um futebol de maior qualidade, de maior criatividade e organização do futebol brasileiro, e é um desafio. E isso é muito bom. A minha vida foi pautada em desafios e é muito bom. Se a gente vencer essa partida, com certeza vai ser um feito maravilhoso. Você também é adepto a preços fechados, Jorge? Às vezes nós precisamos fazer, né? Vocês
com certeza terão muitos treinamentos livres aí para ver. De iniciozinho eu vou pedir um pouquinho de privacidade, vocês podem filmar no início ali os trabalhos. Eu sei que vocês precisam trabalhar, vocês precisam de imagens, precisam ter, naturalmente, eu entendo com certeza a profissão de vocês. Em alguns momentos a gente precisa trazer uma estratégia, principalmente eu estou chegando agora, então preciso trazer uma estratégia em relação a esse jogo e já tenho pensado muito, entendo, conheço muito bem essa equipe, mas não sabemos ainda como essa equipe virá, se ela vem completa, se ela vai vir mista, se ela vai vir, então eu tenho que entender realmente o que essa equipe vai vir como proposta de jogo aqui para que a gente possa, uma coisa certa. O Grêmio tem a sua forma de jogar, independente, saindo, entrando jogador, eles têm uma forma de jogar muito interessante que a gente tem que estar muito atento, por isso a aplicação tática precisa ser muito perfeita.